Olá, bom, eu sou a professora Stephanie, vou realizar minha autoaudiodescrição, sou uma mulher de estatura alta, negra, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, olhos e sobrancelhas também da cor preta, estou usando um óculos, né, com armação rosa claro, tenho nariz e boca mediana, estou usando um batom marrom. Atrás de mim tem a logo da licenciatura em Educação Especial e o meu sinal em Libras faz referência às minhas sobrancelhas. Eu também visto um colete da cor bege. Bom, posto isso, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre tecnologia assistiva, do curso de capacitação, avaliação da aprendizagem acessível. E nessa nossa aula, temos alguns pontos para serem discutidos. O primeiro é apresentar e discutir os dados do Censo Escolar de 2023 sobre a inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior, introduzir o conceito de tecnologia assistiva, afinal, o que é a tecnologia assistiva, apresentar as categorias ou as modalidades ali dentro da tecnologia assistiva, e refletir sobre a importância da aplicabilidade da tecnologia assistiva nas práticas educativas, mais especificamente no ensino superior. Como textos, né, base para essa aula, temos a introdução à tecnologia assistiva e a portaria número 6173/2024, que é uma portaria que culmina todo esse curso aqui de avaliação da aprendizagem. Bom, e aí eu começo trazendo aqui os desafios da educação no ensino superior, né? A educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente tem várias políticas, né, que garantem o acesso das pessoas com deficiência, desde a educação básica até o ensino superior, garantia de direitos, de permanência, desenvolvimento da aprendizagem. E quem é o público, né, da educação especial? São pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Para além, né, da garantia do acesso, a gente precisa garantir também acessibilidade em diferentes dimensões, e aqui, né, mais especificamente, acessibilidade pedagógica. Bom, então temos também a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que traz, né, que todas as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação tenham, né, o direito ao acesso à educação. E essa política também preconiza que os sistemas de ensino devem organizar, né, e dar condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreça a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender todas as necessidades educacionais de todos, né? E quando a gente fala de todos, desde da educação infantil até o ensino superior. E é aí que a gente entra, né? Algumas legislações específicas, né, aqui no Brasil, para garantir a inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior foram realizadas, né? A primeira ali foi em 2005, o programa Incluir, né, que é acessibilidade no ensino superior, né, tendo ali como objetivo fomentar a criação e manutenção de núcleos de acessibilidade e inclusão, né, NAIs. A proposta tinha uma questão, porque ela só era concedida através de editais específicos, mas foi ali a partir de 2012 que houve a universalização do programa no Brasil, ou seja, as instituições passaram a ter os seus núcleos, né, para poder garantir a acessibilidade para as pessoas com deficiência, também no ensino superior. Há algumas ações afirmativas, né, que pode ser compreendida como uma medida para a promoção da inclusão no ensino superior, uma delas bastante conhecida, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? E temos também a Lei 13.409 de 2016, que estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior. Então, foram alguns avanços, obviamente, ali influenciados
também por outras legislações, né, como a Constituição de 88, também alguns documentos internacionais, que assim a gente pode dizer, né, que a Declaração de Salamanca, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, enfim, tantos outros que influenciaram também aqui as nossas ações no país, né? Bom, eu trouxe para vocês aqui o número, né, de matrículas de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, outras habilidades de superdotação no ensino superior. Então, de 2013 para 2023, vocês percebem que houve um aumento expressivo no número de matrículas, ou, por exemplo, ali em 2013, a gente tinha 29.000, né, 34 matrículas, e em 2023 a gente teve um avanço exponencial de 92 mil, né, matrículas de estudantes com deficiência no ensino superior. Dentre essas deficiências, se destaca a deficiência física, baixa visão, a deficiência intelectual. Também percebemos um aumento, né, de estudantes com autismo no ensino superior. A gente vai ter uma aula, né, que vai tratar sobre estudantes com transtorno do espectro autista. Ali também estudantes com deficiência auditiva, altas habilidades de superdotação, cegueira, surdez e surdo-cegueiro, né? Então, esses estudantes estão chegando no ensino superior, né? E o que a gente pode fazer? Aqui na universidade, um grupo de trabalho de professores, né, do curso de licenciatura em Educação Especial, foi responsável por elaborar diretrizes e orientações para avaliação, né, de alunos na educação especial. Todas as nossas propostas aqui no curso está ancorado também nesse documento. Sobre a avaliação da aprendizagem, né? As diretrizes fazem o seguinte, o que é uma avaliação da aprendizagem? Ela requer acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comunicacional, instrumental, curricular, metodológica, por meio ali da eliminação de barreiras no percurso acadêmico. No decorrer das avaliações, né, ali da avaliação da aprendizagem, é fundamental atender às necessidades pedagógicas dos alunos, proporcionando também acessibilidade curricular, tecnologia assistiva nas atividades previstas em seu curso, né? E ali surge o tema, né, da nossa discussão, que é tecnologia assistiva. Nos processos de avaliação da aprendizagem, algumas orientações devem ser observadas, né, quando necessárias. A primeira, disponibilizar ao aluno público da educação especial recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva que sejam acessíveis durante as atividades de ensino, avaliações com uso de tecnologia assistiva, quando possível, né? Ou quando haja ali uma necessidade ou não de uma mediação humana. E o que é tecnologia assistiva? Né? Quando a gente vê, né, e escuta essa palavra, o que seria isso? Bom, a tecnologia assistiva ou ajuda técnica são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, práticas e serviços que têm como objetivo promover a funcionalidade e a participação da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, ou seja, não se restringe apenas às pessoas com deficiência, visando ali a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Aí eu coloquei um exemplo de uma colher adaptada. Mas se a gente pensar um pouquinho, a colher, né, o objeto ali, colher, é uma tecnologia. Né? Antigamente, né, em algumas culturas, né, as pessoas, né, comiam, por exemplo, com a mão. Então, a colher é uma forma de tecnologia. Mas, quando eu ponho aí essa colher adaptada, a gente tem como objetivo ali promover a autonomia de uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, de segurar uma colher, né? Então, aí a gente tem uma tecnologia assistiva, é um exemplo, né? Vamos introduzir aqui. Quais são as terminologias? A gente pode achar na literatura científica ajudas técnicas, tecnologias de apoio e tecnologias assistivas, né? O que a gente mais usa.
inclusive a gente tem um Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, é essa última terminologia. Algumas considerações sobre a tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva ela deve ser entendida como um recurso do usuário, não um recurso do profissional, né? Então, não adianta de nada você pegar essa colher adaptada e pedir para que aquela pessoa utilize sem antes você ter visto se de fato aquele tipo de colher é realmente funcional para a necessidade daquela pessoa naquele momento. A tecnologia assistiva, ela engloba diversos profissionais e áreas, né? Por exemplo, professores, engenheiros, arquitetos, designers, terapeutas ocupacionais, área da saúde, médicos, enfim, psicólogos, entre outros, né? Quais são os serviços da tecnologia assistiva, né? Como que eu posso promover um serviço de tecnologia assistiva? Primeira coisa é ter uma parceria, muitas vezes, com o próprio usuário da tecnologia assistiva, com a família, quando possível. Entender qual é o problema que precisa ser resolvido, qual é a dificuldade que essa pessoa tem naquele momento. Participar de todo o processo da elaboração da tecnologia assistiva e definir a solução para o problema específico. Aí estão algumas categorias, né, ou modalidades de tecnologia assistiva, que são auxílios de vida diária, informática acessível, adequação postural, sistema de controle de ambiente, auxílio de mobilidade, projetos arquitetônicos, órteses e próteses, auxílio para cegos ou visão subnormal, auxílios para surdos, adaptações em veículos automotores e comunicação aumentativa e alternativa. Aí está ali um exemplo, né, de auxílio de vida diária. Aí temos são materiais e produtos que favorecem o desempenho autônomo independente em tarefas rotineiras. Temos um exemplo, né, de uma tesoura com adaptações, um garfo, né, com também adaptações, né? Então, tudo isso para favorecer o dia a dia da pessoa que tem uma dificuldade ali, motora nesse caso, né? Ou de segurar, ou de uma coordenação motora, né? Às vezes fina, às vezes tem uma coordenação motora que não consegue, às vezes, sustentar um objeto muito pequeno, então a gente precisa pensar numa tecnologia assistiva. A informática acessível, né, que aí é um leque de recursos de hardware, softwares, imobiliário, que pode possibilitar às pessoas com deficiência diferentes tipos de forma de aprender ou de se conectar a determinado conteúdo. E aí você está vendo vocês estão vendo um exemplo de um teclado ali com as letras um pouco maiores, com uma espécie ali de tablet com uma letra um pouco mais ampliada. E aí você tem os recursos que podem favorecer tudo isso aí, né? Um exemplo de informática acessível, um recurso de rádio, então, por exemplo, uma pessoa com deficiência que tem baixa visão, né? Então, você tem um teclado com as teclas dele de forma diferenciada, né? Da cor amarela, então você tem um contraste amarelo com preto, então isso tudo facilita também ali no momento da digitação, por exemplo. Exemplos de informática acessíveis, recursos de hardware, na verdade ali como acionadores, né? Então você tem ali acionador que consegue fazer toda a varredura ali no computador. Essa ilustração, né, que tem uma garota segurando, né, colocando aqui na cabeça todo um equipamento de tecnologia assistiva, isso se chama joystick, né? Então, ali, né, tem uma punção, né? Então, ela consegue, com o movimento da cabeça, por exemplo, se tiver um alfabeto, assim, né, ela consegue dizer as palavras que ela está querendo pronunciar, se comunicar. Isso pode ser utilizado, por exemplo, também no teclado, no computador.
Então, são outras formas de poder garantir aí acessibilidade para essa pessoa. Aqui outros exemplos de acionadores, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui um mouse, né? Um mouse convencional, e aí você tem, às vezes, uma dificuldade, né? De apertar aqui o mouse, e esse acionador, você já consegue apertar ele, porque ele tem uma forma um pouco diferente, inclusive na hora de você clicar, né? Óbvio que tudo isso você precisa testar com o possível usuário. Bom, a gente tem algumas opções de acessibilidade em softwares, né? Varredura, né? Que é quando você percorre todos os pontos possíveis para ser ativados ali no monitor, né? Então, por exemplo, alguns computadores você tem um sistema de varredura quando você coloca em modo acessibilidade, aí ele consegue ali rastrear o que você está querendo, né? Teclado virtual com varredura, né? Que já é uma variação, né? Dessa varredura. Mouse virtual com varredura, com Pro Scanner, né? E aí já é o mouse fazendo toda a leitura enfim, do que você está querendo. E também um comando por voz, né? Que permite com que o usuário controle todos os comandos operacionais, utilizando, por exemplo, um aplicativo, né? Eu tenho uma colega, professora, que é deficiente visual e ela, por exemplo, pega o Uber, né? Normal, pegar Uber, pegar qualquer transporte por aplicativo. Então, ela usa vários desses recursos, né? Então, ela tem, pelo celular, né? Ela fala, quero o aplicativo Y. E aí, o celular, o comando de voz, faz uma varredura e chega nesse aplicativo. Depois desse momento, ela coloca fazer uma viagem, coloca o endereço dela e coloca o destino. E aí, todo o comando é feito pelo celular e ela consegue se locomover sem nenhuma dificuldade, né? Então, isso é importante também para a gente pensar em acessibilidade, né? Ter esses recursos, ter esses aplicativos disponíveis aí para todos, né? Bom, aí são exemplos de informática acessível. Temos ali um teclado com colmeia, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem na foto, mas ali cada tecla tá separada, né? E aí, às vezes, dependendo da pessoa, obviamente, tem dificuldade em clicar em um único teclado, então ela pode utilizar uma punção, ela pode utilizar um outro recurso que auxilia ali na digitação. Temos também um mobiliário, né, uma cadeira adaptada para um usuário, né, de cadeira de rodas, um outro tipo de mesa adaptada como acessório. Adequação postural, essa aqui é extremamente importante, né, que tem como objetivo personalizar, né, enfim, uma cadeira para uma pessoa que tem essa dificuldade, geralmente são para usuários de cadeira de roda, para melhorar o suporte corporal, dar um conforto a mais, um alívio. Só que é importante destacar que esse tipo de adequação é preciso ser feito em parceria com os profissionais de saúde, né? Até porque a gente está falando de problema postural, de coluna, então não adianta, por exemplo, nós aqui da área da educação prescrever ou pensar nisso, né, nesse tipo de tecnologia assistiva sem ter um profissional especializado. Temos também sistema de controle de ambiente, né, onde a gente consegue, às vezes por um aplicativo, sistematizar tudo que você está querendo fazer em casa. Um exemplo um pouco simples, né, mas que pode ser um pouco ilustrativo, é a própria Alexia, né? Você consegue programar a Alexia para algumas coisas que você está querendo, né? Alexia, liga o som, né? Desliga a televisão. E se pensar assim, uma pessoa que tem uma deficiência, uma mobilidade reduzida, que tem às vezes uma dificuldade para se levantar, uma dificuldade para
alcançar algum objeto, seria muito bom você ter esse sistema de controle de ambiente. Não só para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Até porque, como eu falei, a tecnologia assistiva ela é muito ampla. Auxílio de mobilidade, a gente tem aí bengala, né, cadeiras de rodas, cadeira de roda. Então, a gente tem projetos arquitetônicos para acessibilidade. Esse primeiro aí, que é um banheiro, né, que tem essas barras, eu considero que é um recurso de tecnologia assistiva que é bom para todo mundo, né? Não só para uma pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, ou idoso. Né? Às vezes a gente está no banheiro e pode correr o risco de escorregar. Então, se você tiver uma barra, você já consegue não cair muitas vezes, né? Ali a gente tem também um piso tátil, né? Óbvio, né, que a gente ainda não tem no Brasil e a gente precisa avançar nisso, uma acessibilidade urbana, né, arquitetônica, né, para poder, enfim, garantir às pessoas com deficiência visual que elas possam também se locomover sem quaisquer dificuldades, mas é importante. Quando a gente tem, por exemplo, o elevador, né, eu acho que cada um de vocês que estão assistindo essa aula, geralmente os elevadores têm ali a descrição, né, em braille. Isso já facilita também, né? Eu lembro que na pandemia da Covid, todo mundo ali um pouco com medo, né, de pegar o vírus, e no prédio, por exemplo, onde eu morava, colocaram um plástico. Então, para uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência visual, já seria difícil conseguir ali ler, né, qual seria o andar que precisaria ir, né? Órtese e próteses, né? Então, a gente tem o exemplo de órteses primeiro aí, e da prótese, que também é um exemplo de tecnologia assistiva. Auxílio para cego ou visão subnormal, e aí a gente tem uma tela, né, com letras ampliadas, e o que é importante considerar aqui? Eu vou fazer uma prova acessível, vou colocar a letra 14 para todo mundo, Arial 14 para todo mundo. Não é bem assim. Por isso que eu falo que a gente precisa conhecer o nosso estudante, né? Por quê? Eu enxergo de um jeito, vocês enxergam de outro, né? Então, assim, eu preciso entender de fato, será que essa letra 14 é boa? Ou ele precisa de uma letra 20, né? Fazer esse teste. Ali você pode utilizar uma lupa, um audiobook. Olha que ideia interessante, por exemplo, para as aulas de vocês, né? Um audiobook, audiodescrição, quando a gente manda uma imagem, né? Hoje em dia, na era das redes sociais, né? Um curso de extensão, sempre colocar ali a descrição do card para que seja de fato acessível para todos, né? Então, isso tudo é importante. Quando a gente tem um texto, né? E às vezes o texto tem muita imagem, colocar também a descrição da imagem, senão fica um pouco difícil para as pessoas com deficiência e muitas vezes até baixa visão, quando ela já está um pouco, né, mais avançada, compreender o que está ali, né? Auxílio para surdos, a gente tem esses aplicativos, né? A gente tem também esses... Tem até um exemplo aí de um telefone, que é um teletipo, né? Táxi visual, mas assim, não é tão utilizado, né, pela população de modo geral. Esse aplicativo vocês podem baixar, coloca lá o aplicativo para aprender Libras, vão sair vários aplicativos, aí vocês vão conseguir se comunicar. Aparelho auditivo, e aí é interessante quando você vai pensar no aparelho auditivo, que também precisa da parceria de outros profissionais, né? Às vezes, quando você vai introduzir um aparelho auditivo com uma pessoa que está precisando, né, desse recurso,
ela vai encontrar um pouco de dificuldade, né? Então, o fonoaudiólogo, por exemplo, seria muito bom para ajustar até a questão da fala, do tom de voz, da necessidade de usar esse aparelho para ser entendido e se fazer entender muitas vezes. Há adaptações em veículos automotores, né? Você tem aí aquele, acho que todo mundo aqui nesse curso já deve ter visto, elevador no ônibus, um ônibus um pouco mais baixo, e aí eu vou até pedir licença aqui na minha fala, que eu acho que os ônibus deveriam todos serem mais baixos, porque às vezes, imagina, você vai pegar um ônibus, ele é muito alto, você já para subir no ônibus, você já tem uma dificuldade, e aí às vezes o ônibus está cheio, e o motorista vai ter que seguir viagem, você ainda mal conseguiu subir no ônibus, tem que pagar. Às vezes a gente até vê acidentes com idosos, etc. Então, por que não já pensar em ônibus mais acessíveis, né? Tá aí um questionamento para a gente pensar nas nossas videotutorias. Recursos de baixa e alta tecnologia, a gente tem o TOB da Vox, né, que é um recurso ali também para se trabalhar a comunicação. No outro lado, a gente tem engrossadores e letras móveis, né, para ajudar também para segurar o lápis, né, na hora do momento, no momento da escrita, ou para fazer alguma pintura, colar. E temos também a comunicação aumentativa e alternativa, né, que usa ali recursos e estratégias para facilitar o dia a dia da pessoa que tem uma deficiência e também tem uma necessidade complexa de comunicação. Muitas vezes a gente pensa, né, que a comunicação só se dá através da fala, e não é verdade. Então, existem diferentes formas de se comunicar. A gente se comunica através do olhar, de um texto, expressões faciais, né, símbolos, imagens, né? Então, há diferentes formas de comunicar. E a comunicação aumentativa alternativa é uma prática baseada em evidência, ou seja, há vários estudos que já comprovaram a eficácia dessa prática, dessa estratégia, e com estudos com validade social. Bom, e qual a importância de aplicar a tecnologias nas práticas educativas do ensino superior, né? Primeiro, porque ela pode ser uma aliada no processo de inclusão desses estudantes. Por exemplo, vocês podem utilizar, né, leitores de tela, livros em braille acessíveis, dispositivos ali para Libras, como eu dei um exemplo, né, de um aplicativo, pranchas de comunicação aumentativa e alternativa, um painel inclinado, um abafador protetor ocular. Às vezes a gente vê, né, alguns estudantes com autismo utilizando um abafador por conta do ruído, né, do ambiente. Computadores e tablets com acessibilidade, e aí é possível programar, instruir os nossos alunos a irem atrás também desses recursos. Rampa, né? E aí a rampa, quando a gente fala em rampa, não é uma rampa íngreme, né? Tem que ser uma rampa que de fato seja acessível, softs de comunicação, pisos, né, táteis, lupa, né? Acionador, que é ali, né, diferente ali do mouse, um mouse acessível. Então, todas essas estratégias podem ser implementadas, né? A própria texto, ali, muitas vezes com imagens, PowerPoint, né, às vezes com algumas imagens, antecipar esse PowerPoint, tudo isso facilita ali o desenvolvimento, né, e a aprendizagem desses estudantes que estão entrando no ensino superior. Bom, é isso, eu finalizo aqui e até a nossa próxima aula.